dia, caros irmãos e amigos. Esta manhã gostava de fazer algo que já fiz no passado, recente, que foi trazer, neste caso, uma sugestão de um livro. Lembram-se que há relativamente pouco tempo eu falei sobre um capítulo de um livro do Watchman, que era a Vida Cristã Normal. Pois bem, esta semana eu estava a ler outro livro do Charles Swindoll que chama-se Perseverança e estava a ler cada capítulo era uma mensagem, uma potencial mensagem. Eu, por que não, vou pegar aqui num capítulo que eu achei que era especial e vou comunicar-vos. E aproveito e faço-se aqui uma sugestão para que todos vocês possam adquirir um bom livro, tem a livraria, e eu sugiro vivamente, e se gostarem, têm a experiência de ouvir um capítulo, se gostarem, Charles Swindoll, Perseverança. É uma boa sugestão, eu queria deixar esta nota esta manhã. O capítulo que eu queria destacar, e peguei nesse mesmo capítulo e estudei e preparei-o para vós, é sobre algo que é poucas vezes falado na igreja, mas que todos nós, de maior ou menor grau, sentimos e lidamos com isso. Atenção, o tema é um tema difícil e estranho se calhar, mas é algo super atual. Complexos de inferioridade. É verdade, complexos de inferioridade. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre os complexos de inferioridade. E fala mais, diz que há pessoas e grandes crentes na Bíblia que os tinham. Não é só uma coisa para os pequenos, é uma coisa para os grandes, é uma coisa para todos. Eu diria, todos nós, em maior ou menor grau, temos aquelas coisinhas que nos fazem rebaixar um pouco. Há pessoas que têm mais, há pessoas que têm menos, mas é algo que afeta a todos. O que a Bíblia nos ensina, já mostra-nos que isso existe. E mostra-nos como é que podemos lidar com isso, que isso é que é o mais importante. O Abraham Lincoln costumava dizer que todos os homens nascem iguais entre si. Permita-me discordar dele. Todos os homens, na minha opinião, nascem com diferentes capacidades, diferentes dons, diferentes características físicas, diferentes características emocionais, nascem perfeitamente diferentes entre si. Deixem-me dizer-vos também que em cada um de nós há um poder fantástico. Está para descobrir a ciência e os físicos fizeram uma descoberta há relativamente pouco tempo e que descobriram que a capacidade atómica de cada ser humano, porque nós somos compostos por átomos, permitiria num só ser humano destruir a cidade como Nova Iorque. Se o nosso cérebro humano fosse replicado num edifício, e atenção, nós o que sabemos do cérebro humano ainda é muito pouco, teria que ser necessário um edifício de 22 andares com um quarteirão de largura. E o que sabemos do nosso cérebro ainda é muito pouco. Mas atenção, é neste ser que estamos a falar que sente complexo de inferioridade? Sim, é este ser. E sinceramente, muitas vezes, as fraquezas são de tal modo evidentes que é impossível quase não sentir. Mas por outro lado, este ser, nós, como seres humanos, criados por Deus, somos criaturas tão fantásticas. E eu queria citar estes dois exemplos muito simples para perceberem que é mesmo assim. E antes de avançar pela Bíblia, porque é sempre por aí que devemos avançar, queria deixar-vos mais 3 observações que, do meu ponto de vista, são úteis sobre o complexo de inferioridade. O complexo e os sentimentos de inferioridade não estão ligados à inteligência. É a primeira indicação que eu queria deixar. Porquê? Foram feitos vários estudos que concluíram que pessoas com QI acima de 130, que é uma indicação sobre o índice de estudo do QI, da coeficiência de inteligência, são geralmente, têm tendência até para terem mais complexos de inferioridade que os menos inteligentes. Portanto, o facto de uma pessoa ser mais ou menos, neste caso, o facto da pessoa ser mais inteligente não é sinal que se senta menos inferior. Muitas vezes é justamente o contrário. Aliás, vocês, no secundário, quantas vezes os marrões são rotulados como pessoas esquisitas à parte e são teoricamente os mais inteligentes e muitas vezes os chamados marrões, atenção, isto não se deve chamar a ninguém. Isto é apenas um pequeno à parte, que tem muita importância, porque muitas vezes os títulos que damos às pessoas é gerador de complexo de inferioridade. Atenção, a forma como nós... E muitas vezes nós até podemos ir na onda e quando damos por nós estamos a alinhar com os outros. E depois essa pessoa que recebe essa indicação e esse nome depois fica mal. E portanto, muitas vezes, isto é apenas um exemplo muito simples de como, na prática, a inteligência não é acompanhada, neste caso, com um sentimento menor de inferioridades. Pelo contrário. Por outro lado, aqueles que têm um QI mais baixo, não se nota que sejam... o sentimento de inferioridade deles não é maior. Isto é, parece que as pessoas que têm o QI mais baixo sabem dar melhor com as dificuldades e com as fraquezas. Isto é um estudo que foi feito e está aprovado. Outra questão importante, outra observação importante, tem a ver com o complexo de inferioridade, geralmente é tapado por quem o tem. As pessoas querem esconder sempre isso. E há duas formas que as pessoas que geralmente têm complexo de inferioridade evidenciam sempre.
Quase sempre. Estão a ver o género de tipo barulhento que gosta de falar muito e fala sempre muito alto e gosta de chamar muitas atenções? Geralmente esse tipo de pessoas tem sempre coisas por resolver nele próprio. Outro tipo de pessoa que geralmente tenta evidenciar complexo de inferioridade é aquele que usa muito o sarcasmo. Está sempre a gozar com os outros. É porque quer apontar o foco para os outros, não para si mesmo. Estão a ver? Aquele que usa sempre o sarcasmo, o gozo, etc. Isto também serve não para nós pensarmos quem é que te faz isto, mas nós pensarmos eu não posso fazer isto, ou se estou a fazer isto, atenção, para mim, porque se calhar eu preciso resolver coisas na minha vida. Ok? Não é para estarmos a pensar quem é que está metido com este tipo de rótulo, ok? É para fazermos uma autoanálise individual. O Charles Swindoll conta uma história muito engraçada de um basquetebolista de Boston. Ele não diz o nome, para o poupar, mas era muito famoso na altura e que era crente e que um dia foi à igreja dele e o Charles pediu para ele orar. Até aí nada normal. Ele orou. No final, ele foi ter com ele a suar, pescoço muito vermelho, e dizia ao Charles: tu nunca mais me peças para orar. Mas porquê? É porque começou a desbaratar assim o complexo de inferioridade que ele tinha. Aquele homem, que se calhar era o homem teoricamente com mais sucesso daquela igreja, que não lhe faltava nada, que era rico, mas no entanto ele ficava super nervoso para orar em público porque tinha coisas mal resolvidas dentro dele que o faziam sentir-se inferior. Ok? Isto não é nada é algo que pode acontecer a qualquer um de nós e se calhar acontece em maior ou menor grau com qualquer um de nós. E já vamos ver o que é que pode levar a isso. Outro exemplo, outra ilustração, aconteceu e foi citada por James Dobson, que é um autor que eu gosto muito, e está no livro Sick and Sick, que é o Esconde-Esconde, e ele conta a história de uma vez que foi a uma escola falar a jovens, em que abordou este tema. E no final, um jovem foi ter com ele. E as pessoas acharam todas muito estranho ele ter com ele, porque era o jovem mais popular da escola. E esse jovem mais popular da escola era o que tinha mais assuntos para resolver, mais complexos e mais sentimentos de inferioridade. Passados uns dias, o James Dobson recebe um telefonema dessa mesma escola, em que havia um outro aluno que sempre esteve calado, não foi ter com ele, tinha acabado de se enforcar no seu quarto. E só 5 dias depois é que o descobriram. 5 dias depois. E depois ele depois mais tarde explica como é que esses sentimentos são capazes de corroer a pessoa. E muitas vezes não há ninguém, não há amigos, não há ninguém. A pessoa esconde-se de tal forma que é capaz de estar 5 dias sem nenhum amigo aproximar-se dessa mesma pessoa. Isto antes de avançar queria mostrar estes dados para que possam todos compreender como ele existe. Como toca a todos, como toca àqueles que nós mais suspeitamos, como pode tocar àqueles que menos nós suspeitamos. Mas temos que perceber que existe e temos que saber lidar com isso. Ok, vamos para a Bíblia. E vamos ver 3 candidatos bíblicos para um complexo de inferioridade, ok? Hoje é o dia de 2 candidatos de um partido, eu não vou por aí, ok? Nem quero compará-los com este tipo de situação. Apenas teve piada, porque hoje vamos analisar 3 candidatos, mas não é nenhum candidato para nenhum cargo político, mas 3 candidatos a um complexo de inferioridade. O primeiro encontra-se em Êxodo 3, é Moisés. Quem diria, não é? Moisés. Êxodo capítulo 3, um jovem com 80 anos. Um jovem com 80 anos. Sim, na altura viviam muito tempo. Portanto, irmãos com 50 anos, vocês são adolescentes. Não fiquem, não se achem inferiores. Temos aqui um jovem com 80 anos. E ele tinha um problema para resolver. Tinha, como os americanos dizem, ele tinha issues. Tinha coisas para resolver. Tinha problemas. Ele estava em Êxodo 3, antes de nós lermos alguma passagem, só explicar o contexto, ele estava em pleno deserto de Midian, a viver com os sogros, imaginem. A cuidar de... Nada quanto aos sogros. Eu tenho sogros fantásticos que gosto muito. Atenção, foi apenas uma piada. A viver com os sogros, afastado de toda a gente, a cuidar de ovelhas. Sim, aquele homem que vivia no palácio durante 40 anos no Egito, ok? Tinha acabado de matar há 40 anos, acabado como quem diz, mas tinha morto um egípcio para salvar um judeu e talvez isso o atormentasse. Que tinha situações... O passado na corte, comparado à vida dura do campo, se calhar isso também o fazia pensar muitas vezes, e ele se calhar andava atormentado e chateado com isso, e se calhar inferiorizado por isso mesmo, porque tinha passado teoricamente de cavalo para burro. Deixa-me usar esta expressão para que todos entendam, ok? E era neste contexto, como um foragido, como um esquecido, que Deus vem ter com ele, no capítulo 3, versículo 1, e vamos ler de 1 ao 10. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horeb. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia.
E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O que é que Moisés fez perante isto? Eu estou a ler um pouco rápido para ter tempo para falar até ao meio-dia, mais ou menos, que eu gosto de terminar horas, o que tenho para dizer. Por isso é que li um bocadinho mais depressa, até porque a história é familiar para a maior parte de todos nós. Deus decide enviar Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Moisés a seguir foi, correto? O que é que acham? Ele não foi logo. E já vamos ver o que é que aconteceu, ok? Antes de mais, eu abro aqui um parênteses e quero-vos dizer que sentir-se inferior não é a mesma coisa que sentir-se humilde. Sentir-se inferior não é sentir-se humilde. Eu vou fazer diferença. Sentir-se humilde é ter a noção clara das dificuldades, das fraquezas, das limitações. Sentir-se inferior é ter noção disso, mas deixar que isso nos oprima. Ok? É um sentir-se humilde podre. Faço-me entender? É passar para o outro extremo. Sentir-se humilde é ter a noção clara das nossas dificuldades, das nossas fraquezas. Isso é muito bom. Mas sentir-se inferior é deixar que isso nos oprima, nos esmague. Sabem? Paulo cita, eu cito, 2 Epístola aos Coríntios 11:5. Ele cita, ele diz, aliás, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Será que Paulo era arrogante? Não. Paulo, a vida dele, ele provou pela vida dele, porque abnegou, que era uma pessoa que deixou tudo e considerava tudo como esterco para que possa alcançar a Cristo. Era uma pessoa humilde, deixou tudo, mas não era inferior, porque ele sabia que servia uma causa maior que ele mesmo. E isso não permitia que ele tivesse sentimentos de inferioridade. E ele cita isso novamente em 12:11, no 2 Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, ele volta a dizer isso mesmo. Eu em nada me sinto inferior. Irmãos, não temos razões para nos sentirmos inferiores. E já vamos abordar esse assunto de forma mais prática para a frente. Mas queria fazer esta diferença. Porquê? Porque a resposta de Moisés a este convite de Deus foi uma resposta de um falso humilde. Leamos o versículo 12. Certamente, peço desculpa, não, o versículo, que eu já me perdi, versículo 11, obrigado. Versículo 11. Disse Moisés a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire o Egito aos filhos de Israel? Esta é a pergunta típica. Quem não quer fazer as coisas e quem recorre eu sou tão fraco, eu não consigo fazer, tadinho de mim, e o que é que vai ser de mim? Falsa humildade, estão a ver? Isto não é bem humildade, ele estava aqui a esconder uma coisa bem mais complicada, que mais para a frente ele próprio diz o que é. Portanto, atenção, isto não é humildade, isto é inferioridade, sentimento de inferioridade. Com Moisés, sim, com Moisés. Por isso é que pode acontecer a todos nós. Isto é exemplo para nós. Bom, e ele ao dizer isto, ele não só estava a revelar um sentimento complicado que ele tinha, mas estava a pôr em causa a capacidade de Deus ter para escolher líderes. Porque se Deus chegou ao pé dele e fez aquele todo aparado com a sarça, é porque ele tinha escolhido como líder. Se ele estava a recusar, ele estava a pôr em causa a escolha e a liderança do próprio Deus. Atenção, isto é grave. Só que ele na altura não tinha noção disso. Ele queria fugir dali e voltar outra vez para cuidar das ovelhas, que era muito mais confortável. Voltar ao Egito e enfrentar o faraó. Eles vão matar, vão dar cabo e ninguém vai acreditar em mim. Vamos lá ser pragmáticos. Isto não devia ser muito fácil. Eu ponho no lugar de Moisés, se calhar agia como ele. Depois de 40 anos, na vida quieta do deserto, de repente voltar para o Egito e enfrentar os pesadelos e os tormentos e o passado que lhe devia mexer com ele, isto não era coisa fácil. Não era. Versículo 12. Deus entra em ação e dá-lhe mais uma dose de energia. Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te ouvirei, que eu enviarei. Depois de haveres tirado o povo de Egito, servireis a Deus neste monte. Bem, Moisés ainda assim responde: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Deixem-me dizer-vos que os olhos de Moisés não estavam em Deus. Os olhos de Moisés estavam nele mesmo. Ele continuava
a não querer olhar para o poder que Deus estava-lhe a dar. Ele estava a olhar só para as suas limitações. Só para ele mesmo. Enquanto nós estivermos a olhar para as nossas fraquezas, nós não fazemos nada. Sabem porquê? Porque nós não somos capazes de fazer nada. Mas não é só para as questões espirituais. Para a vida. Nós não temos o que nós temos, tudo o que nós temos, capacidades, dons, inteligência, tudo, é Deus que nos dá. E quando estivermos a olhar para as nossas capacidades, nós não fazemos absolutamente nada. E na vida espiritual isso também se aplica, ainda mais. Bem, então o Senhor voltou, teve uma paciência. Bem, o Senhor, no capítulo 4, isto ainda continua, atenção, isto foi uma conversa longa. Capítulo 4, versículo 2, Deus diz-lhe: o que é isso que tens na mão? E ele disse: uma vara. E Deus disse: lança na terra. Ele lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. O que é que Deus quis provar com isto? E mais à frente vemos que depois ele transformar a vara numa serpente e a serpente na vara. Se eu posso, isto é Deus a falar, se eu posso transformar, Moisés, muito bem, tu não queres olhar para mim, não é? Então vamos olhar para o que tens na mão, que é a vara, ok? É isso que queres, vamos fazer o teu jogo. Não queres olhar para mim, vamos olhar para aquilo que te sustém, que é a vara. Se eu posso transformar a tua vara numa serpente e depois a serpente na vara, eu posso mudar o coração de Faraó, Moisés. Pronto. Eu faço-te o favor. Vou-te dar o exemplo de uma coisa que tu gostas tanto, que é a tua vara. Pronto. E se eu consigo fazer isto no teu cajado, no teu bordão, eu faço o que eu quiser no coração de Faraó. Bem, perante isto, o que é que Moisés disse? Agora versículo 10, porque ele agora explica o conceito de inferioridade, aquilo que ele sentia mesmo. Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele tinha vergonha disto. Ele se calhar devia ser gago, ou ele tinha grandes dificuldades em expressar-se. O que eu pessoalmente acho complicado e estranho, porque ele teve 40 anos no palácio. Mas devia ser tão mal, que nem 40 anos lhe mudou, nem ajudou. No meio daqueles professores todos. Devia ser mesmo muito mal. Passados 40 anos, no melhor palácio do mundo, com as pessoas mais capazes. Na altura o Egito era a superpotência mundial. Com problemas de falar, ok? E ele continuar com este problema, ele devia ser mesmo muito mal, ok? Ele tinha vergonha. Isto o embaraçava. O quê? Eu chegar ao pé da corte do rei, sem conseguir falar, sem conseguir me exprimir, eu vou me esconder, eu não vou conseguir fazer nada. Vejam a resposta que Deus dá. Versículo 11. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Irmãos, perante as nossas inferioridades, sentimentos de inferioridade, a resposta é a mesma. Eu quero-vos dizer que Deus não só sabe as dificuldades e aquilo que nos inferioriza, como Ele também assume a responsabilidade por isso. Moisés, eu fiz a tua língua. Eu aceito essa responsabilidade. E isto é muito importante. Antes de nós vermos o que é que Deus diz a seguir, eu queria começar por dizer que não só Deus sabe, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece aquilo que nos inferioriza, deixem-me dizer-vos que Deus também assume. Ele não foge da responsabilidade. Ele assume a responsabilidade e diz assim: eu sei, fui eu que fiz a tua língua. Eu sei que tu passas por isso. Fui eu que fiz a tua língua. E depois continua. Versículo 12. Vai, pois agora. E vejam agora. Eu serei com a tua boca. Ok? No fundo estamos a detalhar cada vez mais. Até chegar ao problema. E perante o problema que é a boca, Deus diz: se o problema é a boca, eu vou ser com a tua boca. Versículo 12. E te ensinarei o que has de falar. Do género, vais ser uma marionete. Eu vou cuidar de ti. Eu vou controlar todos os detalhes. Tu só tens que lá pôr os pezinhos e eu vou mexer tudo, ok? Eu vou abrir a boca, vou cuidar da língua, vou fazer tudo. Não tens desculpa não ir. No fundo, de uma forma muito simplista, é isso que Deus lhe disse. E isso quer dizer uma coisa muito importante. Não só Deus aceita as dificuldades, como assume a responsabilidade pela criação que Ele próprio fez e que explica a nossa fraqueza eventual, como também diz: eu vou ajudar-te para que isso não te atrapalhe na missão que eu te vou dar. E vou suprir todas as dificuldades. Ok? Deus vai tomar as incapacidades de Moisés e transformá-las. Eu quero-vos dizer que as nossas incapacidades não precisam de nos desqualificar. Ok? Moisés, pela incapacidade que tinha, não foi por isso que não era a pessoa escolhida por Deus para fazer o que fez. As nossas incapacidades não servem como desculpa para nos desqualificar. Ok? Segundo candidato, e acho que aprendemos já muita coisa com Moisés.
Segundo candidato chamava-se Jeremias. Jeremias, abram comigo Jeremias capítulo 1. Eu vou acelerar um bocadinho mais. Jeremias capítulo 1. Este profeta fantástico. Quem diria, não é? Jeremias 1. Este homem não era apenas humilde, mas também se sentia inferior. Vamos começar com o versículo 4 e 5, em que Deus lhe diz assim. Versículo 5 do capítulo 1. Deus tem necessidade de explicar isto a Jeremias para que Jeremias encha-se de força. Antes que te formasse no ventre te conheci. Antes que saísses da madre te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Estão a ver este discurso? Jeremias, eu pensei em ti antes de criar, eu desenhei-te, eu fiz-te em regra esquadra, tu foste um bebê projetado, tudo em ti, eu preparei-te para que fosses profeta às nações. Isto é um discurso, a pessoa deve ficar assim, Deus, obrigado. Qual é a resposta que Jeremias dá? Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Olha, irmãos, estragou tudo. Não tinhas outra resposta para dar aos Jeremias. Então Deus diz que preparou-te, criou-te para seres profeta às nações. Isto não sei falar, isto sou como uma criança. Irmãos, somos tão parecidos com estes homens de Deus. E se somos parecidos com o pior, também podemos ser parecidos com o melhor. Ok? Porque o que está cá escrito é ensinamento para nós para os dias de hoje. Não nos comparemos somente com o mal. Ganhemos coragem, porque se eles fizeram o que nós também fazemos diariamente, e as nossas dificuldades também foram as dificuldades deles, as coisas boas que eles fizeram podem também ser as coisas boas que nós podemos fazer hoje, porque o Deus é o mesmo. Está bem? Isto é um pequeno parênteses. Continuando. Versículo 7. Não digas, eu sou uma criança, Jeremias, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. E depois diz no versículo 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Sabem, Jeremias não precisava de dizer tudo, porque Deus conhece o coração dele. Sabem qual era o problema de Jeremias? Complexo de inferioridade, o que fazia assim esmagar. No Moisés era a língua, era a boca. No caso de Jeremias era medo dos outros. Ele tinha medo dos outros. Por isso é que Deus lhe disse, não temas diante deles. Aquele versículo do 10 de Êxodo 4 dizia, eu cuidarei da tua boca. Ok? Aqui diz, não temas. Tu não tenhas medo, eles não te vão fazer mal, Jeremias. Eu vou cuidar de ti. Eles não te vão tocar, eles não te vão fazer mal. Não temas. O medo e o que fazia assim Jeremias, que fazia que ele sentisse inferior, era ter medo da reação da corte. Bem, deixem-me ler-vos o versículo 9. Então estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca, etc, etc. Eu vou avançar, porque quero dar-vos um bom exemplo, que é o exemplo de Amós, em que também tinha sentimentos de inferioridade, mas reagiu bem. E já vamos ver. Portanto, já falámos de Moisés, já falámos de Jeremias, duas situações que foram resolvidas um pouco com a intervenção de Deus, mas nunca foi pela própria iniciativa neste caso, da pessoa que foi convocada para servir. Com Amós, a situação foi diferente. Foi bastante diferente. E eu vou citar, para não estarmos a perder mais tempo a ler os versículos, eu vou citar para ir avançando. Deixem-me explicar-vos quem era Amós, porque Amós é daqueles... Eu acho que é daqueles renegados, dos profetas se calhar menos lidos, mas era um profeta muito especial. Era um profeta que, se calhar a nível de currículo, não se comparava ao currículo de Jeremias, não se comparava ao currículo de Moisés. Sabem o que é que ele fazia para viver? Ele era apanhador de sicômoros. Segundo os entendidos, o apanhador de sicômoros tinha que tirar os figos. Sicômoros são figos. Tinha que tirar os figos das árvores e depois tinha que os esmagar. Só que o problema é que os sicômoros, quando se esmaga, aquilo manda um líquido vermelho que a pessoa fica toda suja. Deixem-me dizer-vos que o trabalho de Amós era andar sempre sujo. Ele era um homem com as mãos sujas, roupa suja. Estão a ver o género? O trabalho dele. Ele não só apanhava os figos, como tinha que os esmagar. Tudo sujo. É o trabalho dele. Foi este homem que Deus escolheu para falar à corte. Porque Deus olha para o coração. Não olha para a tua roupa, não olha para a tua profissão, não olha para nada disso. Não olha com os olhos que os homens veem. Deus olha para o coração. E aquele homem era um homem íntegro. Apanhar figos, hein? Vamos continuar. Eu leio e vou citar. Está para quem quiser apontar Amós 7, 10 a 11.
Então Amazias, o sacerdote de Betel, porque não, mas eu vou, não procurem, leiam, neste caso ouçam, por favor, porque senão não vamos ter tempo. Então Amazias, o sacerdote de Betel, que era o sacerdote na altura da corte, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, a fazer queixas de Amós. Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Irmãos, deixem-me dizer-vos que não só Amós era uma pessoa simples, humilde, como não tinha nenhum problema em falar o que tinha que falar. Sabem qual era a mensagem de Amós? Não era uma mensagem fácil de dizer, de tipo, haverá paz na terra, Deus vos irá abençoar, os vossos filhos serão multiplicados. Não, eu vou citar. Jeroboão, o rei, vais morrer à espada. Israel, o teu povo, será levado para fora da sua terra em cativeiro. Quem é que gosta de dar uma mensagem destas? Mas quem é que gosta? Bom, se havia alguém que se calhar ia ser morto, seria o Amós. Mas ele foi levar a mensagem. Ele foi levar a mensagem sem qualquer problema. Então o Amazias, estão a imaginar o Amazias, polido, requintado, sacerdote, e o Amós, franzino, mãos se calhar sujas, que já nem saía, roupa se calhar mais simples, a dizer aquela coisa com o rosto franzido, e o outro todo zangado porque a Bíblia diz que ele estava zangado. Versículo 12, eu cito, o Amazias para o Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza, do género. Ele até trata como vidente, como profeta de segundo grau, estão a ver? Oh, tu queres te armar em profeta para me tirar o lugar, tu és mas é um vidente, vai mas é para aquele lado e come lá o teu pão, do género, vai-te embora, ó apanhador de sicômoros. Desculpem uma expressão, mas foi mais ou menos isto que se passou. Ele desprezou, ele não só desprezou a mensagem, como desprezou o profeta da mensagem, o emissário da mensagem. Saia, desapareça, vai-se embora. Então Amós disse a Amazias: olha, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Isto está escrito, Amós 7, 14 e 15. E continua: mas o Senhor me tirou depois do gado e me disse: vai e profetiza ao povo de Israel. Isto é uma pessoa simples, estão a ver? Ele tinha vergonha de dizer o que era. Eu não sou profeta, não sou filho de profeta, eu não sou filho de pastor, eu não ando na igreja há 30 anos, converti-me agora mesmo, olha, mas eu creio em Deus e quero servi-lo. É isto que era Amós. Eu não sou rico, a minha roupa é uma roupa simples, não tenho mania das grandezas, o meu carro é um carro em segunda mão, já tem pai 30 anos, anda mal, mas eu vou servir a Deus com o que tenho. É isto que era Amós e é isto que podemos ser todos nós. E ele disse: vai e profetiza no povo de Israel. Onde é que estavam os olhos de Amós? Estavam onde? Estavam em Deus. Eles estavam em Deus. E agora admito que possa ter ido um bocadinho ao extremo em ter comparado este profeta simpático com Amós, mas é possível marcar a diferença, vocês perceberem a diferença entre um e outro. Para terminar, porque estou mesmo a terminar, eu quero-vos deixar uma receita de uma receita com quatro dicas para nós libertarmos do sentimento de inferioridade, além daquelas que eu já disse destes exemplos todos, e que sintetiza tudo o resto. A primeira é: compreendamos que nós fomos prescritos e pensados, todos nós, não só o Jeremias, antes do nosso próprio nascimento. E eu vou citar um salmo que é lindo, ok? Que é o Salmo 139, 13 a 16. Diz assim: pois tu formaste o meu interior, me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Um parênteses: há aqueles álbuns que eu também tenho para pôr as coisas dos passos do filho. Há uns que já me esqueci e não acompanhei aquilo a 100%. Mas Deus não se esquece todos os nossos dias enquanto estamos a ser formados. Todos. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, só isto, mas há mais 3 dicas para nos ajudar a ter força e a superar. Só isto devia nos levar a ter força para superar as dificuldades. Ok? Primeira, compreendamos que fomos pensados tal como somos, com 1,50 m, sem cabelo, gordos, magros, feios, bonitos. Deus quis-nos assim. E Deus pensou-nos assim desde o início. Ok? Não nos revoltemos contra Deus, não nos viremos contra Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ok? Nós não somos uma obra do acaso, como os evolucionistas dizem. Olha, nasceste assim? Foi assim. Não. Nós somos pensados e projetados por Deus quando nenhuma das coisas ainda existia. Ok? Eu queria deixar isto bem claro no princípio. Segunda sugestão.
Segunda sugestão. Eu cito um versículo que está em Filipenses 1:6. Não, vocês não precisam de ver, está bem? Não precisam de ver. Já comecei a ouvir umas folhazinhas. Filipenses 1:6, Paulo diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Segunda sugestão. Lembre-se, o processo continua. Nenhum de nós é uma obra acabada. É natural que tenhamos problemas, é natural que tenhamos defeitos, é natural que tenhamos fraquezas. Mas lembre-se este versículo, Filipenses 1:6. Nós estamos em processo de crescimento contínuo. Crescimento contínuo. Não fiquemos, ok, correu mal do passado, vamos ter força, vamos continuar. Deus é um Deus de segundas, terceiras, quartas, quintas, décimas, 20º oportunidades. Nunca fiquem a pensar que não há mais oportunidades. Deus quer-vos dar outra oportunidade. Enquanto cá estamos, é a prova de que temos uma oportunidade nova. Porque senão Deus já nos tinha levado. Deus, quando acha que já temos tudo para fazer aqui, vamos embora. Se nós estamos cá ainda, é porque ainda podemos fazer melhor. É porque ainda Deus tem uma nova oportunidade para nós. E muitas vezes o fracasso do pecado é de tal modo grande que achamos que Deus não me vai dar outra chance. Porque não pode dar. Porque é ridículo. Porque já me deu 20 mil. E se estamos cá, Deus quer nos dar outra. Ok? Não deixem que o diabo vos esmague com este pensamento. Ok? Lembrem-se, o processo continua. Terceira sugestão. Esta é muito importante. Não se comparem com os outros. Não comparem o vosso carro com o carro do vizinho, a vossa casa com a casa do vizinho, os vossos filhos com os filhos do vizinho. Não comparem a vossa vida com a vida do vizinho. Não se comparem, porque quando nós nos comparamos com os outros, nós muitas vezes sentimos esmagados, porque os outros nos parecem que estão melhores que nós. Sentimentos de inferioridade. Estão a ver como isto é uma coisa prática que tem a ver com o dia-a-dia? Ok? Não se comparem com os outros. Para terminar, haja corretamente com os nossos e com os seus pontos fracos. Como assim? Não vejam as cicatrizes e os defeitos que nós temos como uma cruz a suportar, mas com marca exclusiva de Deus. E vou-vos contar-vos uma história. E termino com isto. O Charles Swindoll conta. Um amigo dele, diz ele, formado no mesmo seminário em que me pedi pelo meio, tem uma cicatriz vermelha brilhante, uma marca de nascença, bem maior que aquela do Harry Potter, ok? Em um lado do rosto. É como uma cicatriz de queimadura. Ela se estende de modo pouco atraente pela testa, atravessa o nariz e deixa até uma boa parte da sua boca e pescoço. Até onde pude verificar, esse homem não tinha absolutamente qualquer problema com a inferioridade. Isso, para dizer, no mínimo, é raro. Isto não é um caso historinha. Isto aconteceu. Certo dia, tomei a coragem para perguntar como podia ser tão apto e confiar tanto em Deus para usá-lo, sem preocupar-se visivelmente com a sua aparência. É por causa do meu pai. Começou a explicar. O meu pai me ensinou desde criança que esta parte do meu rosto foi onde um anjo deve ter-me beijado antes de nascer. Ele disse: filho, esta marca foi para mim, para que eu pudesse saber que você é meu. Você foi marcado por Deus para lembrar-se de que é meu filho. E desde a infância, enquanto cresci, meu pai me lembrava: você é a pessoa mais importante e especial do mundo. E para falar a verdade, continuou ele, cheguei ao ponto de ter a pena das pessoas que não tinham marcas de nascença nos lados do rosto. Isto é um exemplo extremo para vos dizer como é que é possível transformar algo mau em algo bom. Que o Senhor nos ajuda a fazer isso com cada coisa que nos oprime, que nos faz sentir inferiores. Façamos como Paulo: em nada sou inferior aos outros. Isto não é orgulho, isto é ser realista. Isto é mais do que ser humilde, é ser correto perante a Bíblia. Não deixemos que o diabo nos destrua com os falsos sentimentos de inferioridade. Ok? Que o Senhor nos abençoe.